iPad, né, gente? Que bom, né? Que não dá, né? Que bom. O tema desse ano de nossa igreja é o ano que nossa igreja completa 85 anos, é Iguais a Jesus. De uma forma muito especial, nós combinamos de iniciar as reflexões desse ano, desse mês de janeiro, de uma forma muito prática. A gente está aqui adorando esse Deus que é santo. Nós estamos lembrando que esse Deus é poderoso, que esse Deus intervém em situações difíceis, que nós podemos confiar, que há um ambiente de paz, de descanso, mesmo em meio aos conflitos que nós vivemos. Mas é bem verdade que esse Deus, além de nos consolar, Ele nos confronta. Cantar da santidade de Deus é dizer que Deus é totalmente outro, Deus é totalmente diferente da gente, que Deus é separado da gente. Ele é separado em matéria, por ser imaterial. Ele é diferente da gente, nós somos matéria e Ele é espírito. Ele é separado, Ele é santo, Ele é diferente de nós, porque Ele é totalmente poderoso, Ele é imutável, nós somos limitados, nós mudamos com o tempo. E é por isso que, ao cantar da santidade de Deus, e ao falar da santidade de Deus, ao falar da graça de Deus abundante, ao falar desse amor tão grande, ao nos depararmos com quem Deus é muito importante que, além de sermos consolados por essa presença, nós aceitemos e façamos uma reflexão de confronto a esse Deus. Deus é diferente de nós e nos aceita em sua presença porque quer transformar a nossa vida à imagem dele. Ele não nos aceita pela graça como se passasse a mão nos nossos pecados, como se aceitasse que esse filho desfigurado pelo pecado permanecesse desfigurado, porque a grande vontade do Senhor é nos tornarmos a imagem do seu filho. E é por isso que nós queremos começar, ou pelo menos eu desejo começar essa série de mensagens dessa forma, começar esse ano, queremos ser iguais a Jesus, então a reflexão ela é dura. A reflexão ela é difícil, nós precisamos como igreja parar para refletir de forma séria e coerente. Jesus é totalmente outro, Ele é diferente de nós e nós precisamos realmente nessa presença, ao nos compararmos com Ele, ao termos Ele como a nossa grande meta, precisamos começar a ter um pouco mais de sinceridade, um pouco mais de critério para olhar para o nosso coração. Por isso eu quero usar nesses próximos domingos, o texto de Romanos capítulo 12. Você talvez conheça muito bem esse texto, e Paulo sintetiza, ou começa a sintetizar a vida cristã a partir desse capítulo 12 de Romanos. Bem interessante que o pastor Novaes vai fazer a série de mensagens dele a partir do capítulo 8 de Romanos. Eu me adiantei, deixei o chefe falar do antes, né? Então ele ajeita a bola e eu só chuto para o gol. Porque o capítulo 12 é bem prático. A questão de Paulo é a seguinte, ele do 9 ao 11, ele resume a situação espiritual de Israel. E entre esse resumo olha, eles se perderam, eles eram ali a árvore escolhida, o ramo escolhido, mas eles se perderam, eles não foram fiéis a Deus, eles não foram obedientes à lei, nunca conseguiram ter o coração santificado pela lei, e por isso foi necessário, e Deus proveu Jesus Cristo para nos dar essa santificação vinda dele. Cristo cumpriu toda a lei, e por isso hoje Deus nos enxerga a partir da obra de Cristo. É por isso que somos salvos pela graça. Somos salvos pela obra de Jesus e não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, como Paulo diz à igreja de Éfeso. Mas é bem interessante como Paulo completa o texto. Quem usa a graça como argumento para continuar no pecado, não lê a Bíblia toda. Quem usa a graça para achar que agora é viva a vida e posso fazer o que quero, não lê a Bíblia toda, não lê todo o texto, não vê toda a vida de Cristo. Porque somos salvos pela graça, não podíamos fazer nada. E é exatamente o que significa, nem nos salvar nós conseguiríamos. Não conseguiríamos nos salvar, mas Ele foi capaz de nos salvar, Ele fez tudo para a nossa salvação. E Paulo completa até o verso 10 de Efésios capítulo 2. Fomos salvos pela graça para vivermos as obras preparadas de antemão em Cristo Jesus. A salvação pela graça é o único caminho que me faz ter uma vida nova em Cristo Jesus. A salvação pela graça
a não dependência da lei, ela afirma que eu posso ter uma vida nova, que eu posso ter uma vida transformada, que eu posso ter uma vida santa e agradável ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Precisamos ter uma vida santa e agradável ao Senhor. Aceitar a obra da graça é aceitar essa realidade sobre nossa vida. Precisamos ter uma vida santa e agradável ao Senhor. Não vamos falar somente da graça como um artifício e como, nossa, meus pecados não vão me punir no dia final. Graças a Deus por isso. Mas seus pecados podem continuar te punindo todos os dias. Ao almejar ir para o céu pela graça, você pode continuar vivendo o inferno aqui na terra. Ao ter a garantia da salvação pela graça e saber que o porvir está garantido em Cristo Jesus, você pode fazer o inferno da vida da sua família. Só há uma experiência com a graça de Deus quando eu realmente abro o meu coração para ter uma vida nova, para ter uma vida transformada por Ele. E é por isso que Paulo vai dizer lá no início: portanto, irmãos, Romanos capítulo 12, verso 1, eu suplico a vocês que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O que é adoração para Paulo? A adoração para Paulo é entregar o corpo. É entregar essa existência aqui. Não é entregar a minha ideologia. Não é entregar uma certa mentalidade que hipoteticamente está querendo fazer coisas que Deus acha bonito. A adoração para Paulo é entregar a minha existência. Tem a ver com a forma que eu vivo, tem a ver com a forma que eu falo, tem a ver com a forma que eu ajo, tem a ver com como eu me relaciono com as pessoas, tem a ver com as minhas opções diárias. Tem a ver com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu ouço. Tem a ver com as minhas respostas aos dilemas da vida. Então, adoração, falar que Deus é santo, tem a ver com quem eu sou, tem a ver com o meu dia a dia. Não é só ideia, não é só discussão ideológica. E aí ele vai completar isso, essa adoração, essa entrega do corpo, essa entrega da existência, ela precisa ser viva. Ela precisa estar diariamente, precisa ser a forma que eu permaneço. Não é uma forma que eu me comporto dentro do templo. A adoração não é uma forma que eu me comporto dentro do templo. A adoração tem a ver com a minha vida lá fora, com a forma que eu vivo. Viver essa graça não tem a ver com a forma que você se comporta aqui dentro. Afinal, a gente estava começando o discipulado com os adolescentes, a gente estava falando sobre algumas coisas, estava contando meu testemunho para eles. E é bem verdade que é muito fácil ensinar alguém a ser crente, porque tem roupa de crente. Você sabe mais ou menos qual roupa você tem que vir para a igreja. Você escolhe um lugar da igreja para sentar, aquilo ali vira o teu lugar. Vai ser um banco para frente, um banco para trás, mais ou menos do mesmo lado. Você sabe a hora, você que daqui a um tempo você vem recorrentemente aos cursos dessa igreja ou de outra igreja, você sabe mais ou menos a hora de sentar e levantar. Não, vai começar o culto, vai pedir para ficar em pé, vai vir um louvor, depois senta, vai vir umas palavras, aí você levanta de novo, diz minha oferta. Você sabe, porque é fácil. Mas lá fora acaba o roteiro. Quando a gente vai lá para fora, que não tem os hinos já programados, que não tem o texto bíblico programado pelo pastor, quando vai lá para fora e seu filho te pergunta uma coisa que você não esperava, quando você vai lá para fora e seu vizinho te xinga e você não esperava, quando vai lá para fora e você é demitido ou alguém faz alguma coisa contra você, não tem roteiro. Tem que ser sacrifício vivo, porque é a resposta para essa vida. É a resposta para essas injustiças. E hoje eu vou especificamente falar de injustiças da vida. Quando o nosso corpo, quando a nossa vida é realmente regida pela graça de Deus, e a gente tem como esse grande objetivo de vida entregar essa existência como algo vivo, é isso. É estar pronto para viver lá fora. É vivo, é santo, porque é separado e se separa para parecer cada vez mais com Jesus, e é agradável não a mim, não é tolerável a mim. É interessante que esse mesmo texto, quando Paulo vai falar lá sobre experimentar boa,
perfeita e agradável vontade de Deus, o termo grego pode ser traduzido como aceitável, e eu prefiro aceitável, porque a vontade de Deus nem sempre é agradável. Nem sempre a gente toma como se fosse uma água com gás gelada, com um limãozinho espremido, a vontade de Deus. Às vezes é aquele café bem amargo. Às vezes a vontade de Deus é aquela coisa que não desce bem para a gente. Às vezes experimentar, rejeitar coisas, ou ser o correto quando todo mundo é errado, é experimentar esses momentos da vida em que a coisa não desce muito bem, a gente se sente deslocado, mas está aí um sacrifício vivo, santo, separado, diferente e agradável a Deus. É isso, é você ser diferente. Está todo mundo indo para um lado, você vai para o outro. Está todo mundo fazendo uma coisa errada e você faz diferente. Por quê? Porque você escolheu fazer isso para a glória de Deus. E aqui eu queria, de uma forma muito prática, refletir em como viver isso. Eu vou fazer 4 mensagens sobre isso. E eu queria, ao mesmo tempo que eu vou ler o texto de Romanos capítulo 12, eu queria ler sobre a família de Davi. A família de Davi, porque eu tenho falado da família de Davi. Agora vai ser tudo Davi. Qualquer oportunidade que eu falar vai ser Davi. Botaram na Bíblia, botaram o nome do meu filho é Davi, então é Davi, como exemplo. Obrigado, Rui. Por quê? Porque podia ser o copo do Vasco, né? O Rui falou para eu não trazer de jeito nenhum a minha caneca do Vasco, então eu aceitei o conselho. Por que é importante a gente pensar sobre isso? E hoje eu quero pensar um pouco sobre o nosso senso de justiça. Acredito que seja uma das coisas que mais tem movimentado o nosso coração esses dias. O nosso ímpeto por ver as coisas certas acontecendo, certas do nosso jeito. A nossa prontidão de julgar, a nossa prontidão de se sentir revoltado. E a grande palavra que talvez esteja no nosso coração, uma certa revolta. Nós vivemos revoltados hoje. Nós vivemos revoltados com tudo. Com a política, nós vivemos revoltados com a economia, nós vivemos revoltados com a igreja, nós vivemos revoltados com o nosso cônjuge, nós vivemos... É revolta. É sem tolerância mais para os erros, é sem tolerância para as coisas desencaixadas. É sem tolerância para ver as coisas e conviver com as coisas da forma que elas são. A gente quer que as coisas mudem no nosso ritmo e mudem para o nosso lado. Mudem conforme a gente acha. E é interessante que nesse mesmo texto, Romanos capítulo 12, aqui Paulo encerra esse texto, em que ele fala assim, olha, não se deixem vencer por o mundo, mas sejam renovados pela transformação da vossa mente. Não se deixem vencer por esse mal, mas renovem a mente de vocês. Vocês querem ter uma vida viva, santa e agradável, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Vocês precisam vencer esse mal. Esse mesmo texto vai terminar lá no verso 21, dizendo uma coisa muito simples. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Romanos 12, 21. A forma de viver e de vencer as injustiças desse mundo não é gritar contra todo mundo. É eu, muito dispostamente, querer me vencer e vencer as minhas injustiças. Eu estar muito decidido e muito decidida, muito comprometido e comprometida, muito desafiado e desafiada a vencer as minhas próprias incoerências. E eu quero usar um exemplo bíblico com vocês. E aí eu queria que vocês virassem a Bíblia comigo. Lá para 2 Samuel, vamos para a família de Davi. 2 Samuel capítulo 13. Eu quero ler o texto. O contexto é a irmã de Absalão, Tamar, é violentada por Amnon. Absalão, filho de Davi, guarda isso no coração. Mantém isso lá escondido no coração. Mantém essa revolta dentro do coração, essa indignação com algo que Amnon fez. O texto vai dizer assim, 2 Samuel capítulo 13, a partir do 22. 2 anos depois, essa é a primeira coisa que precisa espantar a gente. Tamar é violentada. 2 anos depois, Absalão está nutrindo essa revolta no coração.
Revolta não produz justiça. Revolta não produz cura. Revolta não traz de novo as coisas, não faz novas coisas. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosquiadas em Baal-Hazor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: meus tosquiadores estão trabalhando, gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Mas o rei respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Está bem, disse Absalão, se o Senhor não pode vir, permita que meu irmão Amnon vá conosco. Por que Amnon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Amnon, irem à festa. Absalão disse a seus homens: esperem até Amnon estar bêbado, então quando eu ordenar, matem-no. Não tenham medo, a responsabilidade é minha, sejam corajosos e valentes. Vencer o mal. Absalão está certo de que a violência que Tamar sofreu é inaceitável. Feminicídio. Revolta de Absalão. Uma crise na família. Absalão planeja uma forma de vencer esse mal. Absalão, dentro do seu coração, ao ver aquela malignidade acontecendo na sua casa, acontecendo com a sua irmã passando a ser difamada, num tempo em que a virgindade era para o marido. Amnon, num traço de loucura, num traço do seu machismo louco, está apaixonado por Tamar, monta uma cena para que Tamar o servisse, violenta Tamar e tem repulsa sobre ela. Esse é o texto de 2 Samuel, capítulo 13. Esse ato de Amnon deixa Absalão extremamente revoltado, revoltado como eu e você ficamos. Ficamos revoltados com as violências. Ficamos extremamente revoltados com as passividades dentro da igreja, com o pecado dentro da igreja. Queremos denunciar, queremos matar, queremos a purificação. É isso que Absalão quer purificar a família, não quer aceitar o pecado, mas quer matar para isso. Quer resolver na base da enxada. E é por isso que nós recorrentemente falamos, não é sobre lei, não é sobre punição, porque a punição está escancarada no madeiro. A grande punição, a grande violência, a grande injustiça que precisava saciar o nosso coração, essa sede de revolta, está lá na cruz do Calvário. É revoltante ver um inocente sendo pregado. É revoltante toda essa nossa revolta, toda essa nossa inconformidade com o pecado e com o mal que atua no mundo. É isso que precisa ser colocado na cruz do Calvário. Essa minha revolta também foi paga por Jesus. O que me interessa agora é saber como eu curo. O que me interessa agora é como eu sou parte da solução desses problemas, dessas violências. O que vemos de injustiça no mundo não deve ser levado a cabo pela nossa sede de justiça. Por que eu falo isso? Porque fica muito óbvio na história de Absalão. Se você for um pouquinho mais para frente, você sabe muito bem, você que é biblista verotestamentário, lê no hebraico de trás para frente, você conhece a história de Absalão e você sabe que depois ele se revolta contra o próprio pai. E na revolta contra o próprio pai, aquilo que era inaceitável para Absalão, aquilo que era incompreendido para Absalão é feito pelo próprio Absalão. Você sabe bem também que você conhece essa história e você sabe que Aitofel, um dos grandes conselheiros dos reis de Israel, desses primeiros reis de Israel, Davi e depois Salomão, Aitofel é avô de Batseba. Batseba você conhece bem também, a mulher que Davi adulterou, violentou também. Então está Absalão, cheio de revolta com seu pai. Está Aitofel, cheio de revolta com Davi. Davi matou o seu genro. Davi violentou a sua netinha. E então Aitofel, ao invés de dar bons conselhos, como os sábios de Israel, Aitofel começa a aconselhar Absalão. E ele aconselha Absalão dessa forma:
2 Samuel capítulo 16, verso 20. Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou: o que devo fazer agora? Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas de seu pai, que seu pai deixou aqui para tomar conta do seu palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão ao seu lado. Então armaram uma tenda no terraço do palácio, e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Aquele que estava revoltado com a violência de Amnon, agora violenta as concubinas do pai. Essa é a sua sede de justiça. Sabe algo que te revolta no coração? Algo que você não consegue conviver, erros que você não consegue visualizar, pessoas que às vezes são intragáveis para você. Sim, essas pessoas cometem erros tais quais você comete. Sabe essas injustiças que a gente não tem mais paciência? É bem possível que você cometa algumas coisas tão intragáveis para outras pessoas também. E é por isso que uma vida viva, santa e agradável não é curada pelo nosso sede de justiça, não é curada pela nossa revolta. Revolta é revolver, é voltar à cena do crime, é voltar ao ponto de caos. Isso é revoltar. Esse chamado social de revolta não produz boa coisa. Somos ideologicamente revoltados aqui, revoltados em várias causas. Temos muitas causas para nos revoltar. É engraçado que a mesma raiz da palavra revolta é da palavra revólver, que é por conta do giro do tambor. Você volta para que a bala entre e mate pessoas. É isso que revolta causa. Revolta com a igreja. Me decepcionei na igreja, estou revoltado. Vou sair, vou procurar outro lugar, vou adorar a Cristo em casa porque eu não aguento as pessoas da igreja. Revolta. Você só consegue voltar ao ponto da decepção. Você nunca consegue voltar ao ponto da cura. Revolta com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai. Você só consegue voltar aquilo que te machucou. Você nunca consegue voltar ao ponto que você machucou alguém. E é por isso que esse conselho de Paulo, de uma forma muito prática, é esse. Olha, está vendo essas coisas que te revoltam? Você quer vencer o mal? Você quer vencer isso que vem de uma fonte maligna? E o que Paulo está dizendo aqui é que existem duas fontes para a gente beber no mundo. Existe uma fonte maligna, existe alguém, existe um ser que maquina o mal. Existe um mal estrutural. Existe alguém que está maquinando e preparando o mal e servindo o mal para a gente. Existe o diabo que está aqui nos assolando e oferecendo que o mal perpetue na nossa vida. E quando a gente vê essas injustiças que são da maldade, e a gente quer novamente vencer essas injustiças com mais violência, é isso que a gente está fazendo, essa perpetuação da violência, essa servidão à maldade. Você quer vencer o mal? Comece a beber da fonte boa. Comece a beber da fonte do bem. Comece a vencer essa violência com um novo comportamento. Comece a expressar essa indignação com o pecado, essa indignação com as coisas, não com revolta, não com textão no Facebook, não com disse-me-disse. Comece a responder disso de uma forma espiritual. Comece a mostrar de uma forma viva, de uma forma santa e agradável, que existe uma outra fonte em você. Quer ver aplacar o mal? É dar uma resposta que ninguém espera. É quando alguém está te insultando, alguém está falando mal, e você segue a sua vida como se isso realmente não precisa te atingir a ponto de te desestruturar, porque essas maldades já foram vencidas na cruz do Calvário. Você foi chamado e você foi chamada para outra coisa. Você foi chamado para mudar o mundo e mudar a sua família com paz, com organização, com amor, com respostas muito firmes da graça e do amor de Jesus, com posturas firmes e coerentes com a vida de santidade. Você foi chamado e chamada ao Senhor e pelo Senhor a viver na tua casa os insultos que às vezes você passa, mantendo a sua dignidade, mantendo o respeito, mas com aquela firmeza da graça.
Não precisa ser a devolução do xingamento, pode ser a firmeza da graça. Olha, esse xingamento aí não me abala, porque eu sei quem eu sou chamada filha de Deus, eu sou chamado filho de Deus. Você pode me chamar de quem você quiser, porque isso não me abala, isso não chega dentro do meu coração, porque o meu Deus me chama de filha, o meu Deus me chama de filho. Eu sei a minha identidade. E é por isso que quando a gente lê esse texto de Romanos capítulo 12, e a gente começa a ver os conselhos de Paulo, e Paulo diz assim, olha, abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Vivo, santo e agradável. Ao invés de sair distribuindo maldição por aí, fofoca por aí, reclamação por aí, abençoe, ore. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Num tempo que você está sendo ensinado a odiar, a escolher lado, o grande chamado da graça não é se amoldar ao esquema do mundo. E a gente vive nessa falta de certeza de como se posicionar. Às vezes é difícil a gente se posicionar, porque parece que se a gente não gritar contra, vai parecer que a gente está sendo a favor. E parece ao mesmo tempo que se a gente começar a gritar contra, parece que a gente não ama. Então a gente fica precisando escolher dois lados sempre, a gente precisa ficar, às vezes, pisando em ovos, e a grande questão da graça é essa, o não se amoldar ao esquema do mundo, mas ter a mente renovada, ter a mente transformada, é não se deixar levar pelo mal e não responder o mal com o mal, mas nesse mal, nessa malignidade, nessa incoerência da vida, nessa deturpação da sexualidade, nessa violência que a gente vive toda, a gente responder com o bem, e a gente aprender, olha, eu tenho a minha posição, mas eu consigo caminhar com você. Eu sei quem eu sou, eu sei no que eu creio, eu sei as minhas convicções, eu tenho os meus princípios, mas eu posso caminhar com você. A minha vida é um denúncio da graça de Deus. A minha vida traduz a graça de Deus, porque eu sei que eu não podia ser admitido na presença dEle, mas eu sou admitido na presença dEle pela graça. Não é falta de posicionamento, o que nós estamos lendo aqui em Romanos capítulo 2 é que não é falta de posicionamento eu estar aqui certo das minhas convicções, certo daquilo que a palavra diz sobre certo e errado, e eu aprender a viver em paz com todos. Eu aprender a olhar para as pessoas e saber que são dignamente humanas e amadas por Deus. De que a minha vida, a minha existência, não a minha ideologia, não as minhas propostas, não somente as minhas teorias, são um denúncio do pecado, mas a minha própria vida, ao conviver com a vida do outro, é uma denúncia para o pecado, é uma ofensa ao pecado. Nós, como igreja, precisamos voltar a viver isso, irmãos. Nós, como igreja, precisamos voltar a assumir individualmente esse compromisso com a graça do Senhor. Precisamos, ao mesmo tempo, colocar na mesma panela essa convicção inabalável daquilo que é certo ou errado diante da palavra de Deus. Você precisa parar de negociar os seus princípios. Você precisa parar de se amoldar ao esquema desse mundo. E falo para jovem, adolescente, mas falo para adulto também. Falo na sexualidade, falo na bebedeira, falo nas drogas, mas falo para as mentiras que você conta. Falo para as agressões, para o comportamento egoísta que você vive. Falo para as irresponsabilidades financeiras. Santidade é essa existência viva, santa e agradável a Deus, que abarca todas as coisas da nossa vida, que toca e muda toda a nossa forma de pensar.
em que eu consigo colocar essa convicção pessoal do certo e errado, e eu vivo isso tentando ser cada vez mais parecido com Jesus. Mas assim como Ele, eu consigo também aprender a olhar para as injustiças desse mundo, e não devolver o mal com o mal, mas vencer com essa vida, vencer com o bem que habita em mim, vencer com essa graça que habita em mim, e conseguir caminhar e vencer essas injustiças com a presença de Deus. É assim, irmãos, que casamentos não são destruídos. Não é se livrando do problema. É assim que, como o apóstolo Paulo diz, o coração dos filhos é convertido ao coração dos pais. Não é se livrando dos filhos, é se convertendo a eles. É assim que você consegue se reconciliar com amigos, é assim que você se reconcilia com a igreja, e é assim que você se reconcilia com Deus. Não é com revolta. Não é só voltando à cena do crime, como se isso definisse a sua vida. O que define a sua vida é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O que define a sua vida é a obra sacrificial de Jesus, que rompe com toda a cena da maldade e ao terceiro dia ressurge para que você viva uma vida abundante com Ele, para que você experimente plenamente da graça e da vida dEle. É isso que Deus deseja para a sua vida. É isso que Deus deseja para a nossa igreja, é isso que Deus deseja para a gente, para que nós sejamos iguais a Jesus. Não conformados com o pecado. Não achando que está tudo certo, que pode tudo. Mas sendo uma denúncia do pecado ao vivermos para a glória de Deus, respondendo o mal com o bem. Mas sendo palavras que abençoam e não amaldiçoam, no meio das maiores maldições que nós vemos ao nosso redor. Quer ver você mudar aí o seu ministério, mudar os seus relacionamentos? Para de amaldiçoar, para de dizer que não tem jeito. Quando eu cheguei aqui, a juventude não tinha jeito. Nós estamos vivendo para a glória de Deus hoje. Quando eu cheguei aqui, as coisas não existiam. As coisas existem não porque eu faço, por alguém que faz, mas porque a graça de Deus está aqui. O poder do Espírito Santo está aqui. E é esse que quer atuar na sua vida e no seu coração. Você olha para a sua casa, não tem mais jeito? Tem jeito sim. Mas hoje é necessário deixar a revolta de lado. É deixar essa resposta do mal. É a resposta óbvia. O mal é a resposta óbvia. É necessário uma resposta nova para a sua vida. É necessário a resposta do bem. É necessária a resposta da graça. Você pode voltar para sua casa hoje comprometido e comprometida com isso. Você pode estar aqui na Igreja Barão comprometido com isso. Não vou me revoltar, eu vou fazer parte da solução. Como eu posso mudar essa cena de violência? Como eu posso mudar essa maldade que às vezes se instala? Essa é a proposta do Espírito Santo para a gente. É por isso que Paulo vai dizer, olha, Deus deu dons e talentos para todos nós, e nós temos importância em tudo, porque parte da solução dessas maldades que nós vemos está na sua vida e na minha vida. Por isso nós somos chamados nesse tempo, nesse ano especial para a gente, e somos chamados principalmente nesse início de ano, a começarmos não com esse ideal, com essa vontade no coração, é começar o ano com essa decisão no coração. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero sentir essa presença do Espírito Santo e eu quero buscar a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, meu amado irmão. Você precisa ler a Bíblia. Se eu fosse Deus, eu vinha com HD logo e botava a Bíblia na cabeça, mas não é isso que aconteceu. Pelo menos não comigo, eu tenho que ler. Eu tenho que reler. Eu tenho que voltar na Bíblia. E eu tenho que me comparar o tempo inteiro com ela. Você só vai ser santificado se você ler a Bíblia. Está na hora da gente parar com as revoltas. Está na hora da gente pegar a nossa Bíblia em casa. Fechar a nossa portinha em casa e na nossa simplicidade falar, Deus, faz alguma coisa, abala meu coração, transforma a minha vida. Traz uma obra nova na minha vida. Eu estou revoltado comigo porque eu não venço os meus pecados. Então me ajuda a vencer os meus pecados e que eu seja a mão que vai juntar com outras mãos para os meus irmãos vencerem os seus pecados também. Amém. Vamos juntos nessa? Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eis aqui a tua igreja.
Nesse ano especial que essa comunidade completa 85 anos de existência, esse povo que está aqui está sendo confrontado diante da sua palavra. Está sendo chamado pelo teu Espírito, pela tua voz, a assumir um compromisso vivo contigo. Um compromisso de santidade, um compromisso de uma vida agradável ao Senhor. Muitos de nós somos marcados pelas injustiças da vida. Existem preconceitos tão terríveis na nossa sociedade. Existem disputas que nos marcam. Existem palavras que nos ferem, comportamentos que são inaceitáveis, Senhor. E muitos de nós estão como Absalão, somente planejando como se vingar, como retribuir a injustiça. Mas Deus, nessa noite, com a Tua graça, nós somos confortados e consolados pelo Teu Espírito, a termos uma nova postura diante da graça de Jesus, a termos uma decisão espiritual na Sua presença. Ó Deus, nos faz vencer o mal com o bem que o Senhor planejou para nós. Nos faz ver todo o bom propósito que o Senhor tem para as nossas famílias, Senhor. Por isso nós renunciamos a toda maldade, Deus. Nós pedimos, Senhor, quebranta o nosso coração e aquilo que não é Teu plano, ó Deus, em nome de Jesus, quebranta, tira da nossa alma, Deus. Quebranta aqui os planos de maldade, os planos de vingança, Senhor. Quebranta as palavras que iriam ser ditas, mas no Teu nome não vão ser ditas, Senhor. Quebranta os corações para que haja perdão genuíno e para que haja recomeço. Não revolta, Senhor, mas recomeço na Tua presença. Quebranta aqueles corações que viveram decepções na igreja, líderes, Senhor, que feriram, pessoas que feriram, Deus. Traz um renovo para essas casas, Senhor, traz um renovo para essas vidas, Deus. Que haja realmente uma disponibilidade para viver a comunhão do Teu Espírito, Deus. Para aqueles que andam desanimados, desanimadas, para aqueles que hoje só conseguem olhar para as mazelas, ó Deus, em nome de Jesus, recupera a visão para que a Tua igreja volte a ser a igreja gloriosa de Jesus Cristo, a igreja que exala o bom perfume do Senhor. Nós entendamos que estamos caminhando ao lado de homens e mulheres falhos, mas igualmente amados pelo Senhor, igualmente redimidos pelo Senhor, e que sejamos não acusadores, mas que sejamos aqueles que dão a mão, que estendem a mão e ajudam uns aos outros, Senhor, a vencer os seus males. Cura, Senhor, os corações nessa noite. De uma forma muito prática, Deus. Que a gente pegue na Bíblia essa semana. Que a gente dobre os joelhos essa semana. E que a gente veja a transformação que o Teu Espírito faz nas nossas vidas quando nós nos dedicamos ao Senhor. Essa, Deus, é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar mais uma vez, vamos louvar ao Senhor. Logo depois vamos encerrar essa noite.